E aí, pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSE e hoje a nossa videoaula vai ser sobre psicologia como responsabilidade social, projeto ético e projeto político. Tá? A nossa referência é um texto que chama 50 anos de profissão, do Oswaldo Yamamoto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa aula vai durar mais ou menos de 10 a 15 minutos, se você não quiser uma aula qualificada, quiser de 5 minutos, vaza. E essa aula vai te mostrar uma psicologia que você provavelmente não vai ver na faculdade. Se você tiver 15 minutos, você assiste inteiro. Se você quiser o texto, está no site do IPSE, www.ipse.com.br. Tá? Se você precisar apresentar o certificado dessa aula na faculdade ou em algum lugar, só você fazer a provinha lá no site do IPSE, né? Uma questãozinha lá e imprimir o certificado, beleza? É uma questãozinha com essa videoaula ou com o texto você responde, beleza? Show de bola. A psicologia, ela é um saber genuinamente científico, tá? Só que a gente reduz ela à mera técnica de solução de problemas de pessoas de que têm dinheiro, de elitistas, tá? Por quê? Porque a gente trabalha numa clínica fechada, 3x4, uma salinha para resolver problema de alguém que tem condições de pagar pra gente. Tá? Só que a gente fazer isso, reduzir a psicologia a isso, é a gente desvirtuar o valor enquanto instrumento de modificação social. O Yamamoto, ele fala que a psicologia ela tem que ser mais que uma atividade de luxo. Ela tem que ser algo que reduza a injustiça, que combata a injustiça. E quando a gente não faz isso, a gente está reduzindo, está estagnando o desenvolvimento da ciência e psicologia. Tá? Ele fala que o número de psicólogos cresceu, isso é verdade, desde os anos 50, né, quando a profissão foi regulamentada. Só que esse aumento não significa maior desenvolvimento para a disciplina, mas só remonta o maior número de assalariados que estão institucionalizados, tá? E se você percebeu, o Yamamoto ele é bastante crítico. O Yamamoto ele mostra claramente que esses profissionais que estão numa clínica tal, enclausurados, eles nada mais fazem do que propagar ideologias predominantemente tecnocratas que mantêm o status quo, tá? Que mantém o status quo. Pesado isso que o Yamamoto está falando, extremamente pesado, né? Ele fala que a psicologia ela tem criado técnicas que não servem para nada aí para ajudar as pessoas de uma maneira geral, mas simplesmente para você pegar o sujeito, né? Para dominar um sujeito, para alienar. Porque você pega ele, tá fudido, porque o mundo da vida, a vida dele é uma merda, aí você manda ele vai pro consultório, você ajuda esse cara e esse cara volta para a vida dele de merda de novo. Então o que você está fazendo? A não ser mantendo o status quo, é isso que você está fazendo. E o psicólogo dentro de uma clínica, ele limita o trabalho da psicologia. Né? O Yamamoto, ele cita Mello, Botomé e Campos, né? Porque esses caras, eles constataram e mostraram, obviamente, que o problema da psicologia é o baixo alcance, né? Tanto que ela proporciona em termos de resultado, quanto o número de gente que ela alcança. Porque as propostas de intervenção, em suma, são geralmente realizadas dentro de um consultório. Que é privado primeiro, né? E no melhor cenário ele é ampliado. Uma clínica ampliada. A gente escuta muito na faculdade. Só que esse tipo de consultório não atende a maior parte das pessoas, né? E essas clínicas ampliadas nada mais são do que um espaço privatizado um pouco fora da sua clínica, tá? Obviamente isso é melhor do que nada, mas ainda é pouco. Pessoal, o vídeo está sendo bagunçado porque, obviamente, já é tarde, eu saí da clínica e eu tô ali tô vigiando meu cachorro ali pra ele não comer meu celular. Mas enfim, o que não importa é a imagem tem que ser bonita, é o conteúdo que tem que ser bom. Né? Que nem na PUC. Uma vez fizeram uma pesquisa na PUC, perguntaram para os alunos o que eles preferiam, professores de qualidade ou água ou sala sem goteiro. Os caras escolheram professor com qualidade. Você vai lá na PUC, às vezes você vê goteira, né? Você não foi na PUC de São Paulo, você vai se surpreender.
O dia que você for, você vai ver, às vezes chove, cai goteira, mas os professores são todos de primeira. Né? Mas enfim, o que o Yamamoto está falando é que esse negócio da clínica ser restrita para poucos, isso é uma questão extremamente capitalista em que tira da gente, psicólogo, a responsabilidade de elaborar construções sociais a partir da demanda da população. Né? Então, embora exista e haja, né, um aumento significativo de profissionais de psicologia, o alcance ele ainda é problemático, porque ele oferece mais profissionais, só que dentro de lugares individualizados, né? Porque ele não aumenta o alcance social. Então, dessa forma, não é possível aí não é possível nenhuma ação profissional que seja extremamente, que tenha qualidade, né? Nesse contexto ainda o Yamamoto ele coloca em xeque algo que eu acho muito coerente, se os recursos da psicologia tradicional, eles realmente são ideais. Né? Essa questão levantada tanto pelo Yamamoto quanto pelo Botomé, né, é algo que a gente tem que parar para pensar, porque a psicologia ela tem que dar uma resposta pautada por perspectivas sociais que corroboradas, obviamente, pelo campo das políticas públicas. Né? Uma coisa que a gente tem que pensar é que a psicologia está agindo como aparelho de dominação, não como agente transformador. E quando a gente vai para a política, pensando, sou psicólogo, vou partir para a área da política para fazer trabalhos mais efetivos, a gente ainda se restringe à psicologia da teoria. A gente fica preso na teoria. A gente fica realizando diagnóstico, mimimi, lalala, lululu, e não faz nada que efetivamente transforme, né? Mude a realidade das coisas. Bem, embora eles estejam os autores chamando atenção aí para as parcelas mais amplas da população e que não tem condições de acessar esses ambientes privados, né, ele fala que sim, que a psicologia tem que ter clínicas, mas tem que ter mais trabalhos efetivamente sociais. Em 1975, o Mello, né, fez uma pesquisa. Em 1979, o Botomé fez uma outra pesquisa e eles perceberam que apenas 15% da população tinham acesso ao psicólogo, se eles quisessem. Né? Se a gente for fazer essa pesquisa hoje, embora eu estou conjecturando, não é um dado, né, não é um dado fruto de pesquisa, eu acho que menos de 15%, acho que 10%, nem 10% tem condições. Então a gente tem que desenvolver meios de inserir esse pessoal. Né? A gente precisa aí que o alcance social ele seja, né, compreendido num contexto mais amplo. Porque o modelo proposto hoje pelo capitalismo atua de muito mais parcialmente, setorialmente, né? Isso não é legal. A gente está falando sobre o alcance da profissão, né? Então isso nos faz, obviamente, pensar sobre a necessidade de se qualificar melhor, né? Até para a inserção social do psicólogo ser mais eficaz, né? Para o Yamamoto, a psicologia ela se subordina a determinações do modo de produção dominante. E isso é uma limitação à ação do profissional. Cara, se limita mesmo, tá? É que nem eu te dei o exemplo lá que você pega um cara fudido, arruma ele, manda de volta para ele voltar fudido, isso é um ciclo vicioso. Mas você faz isso porque você precisa pagar uma conta no final do mês, precisa comer, você precisa viver. Né? Você não consegue, então você acaba trabalhando, né, sob o jugo da produção dominante. Né? E por isso a gente acaba, né, deixando de lado aí o compromisso social. Bem, para terminar, eu quero deixar claro que para o Yamamoto, a psicologia ela tem que pensar em um projeto ético e político, tá? Ela tem que se apresentar como uma profissão que elege valores morais, tá, como prioridade, que formula requisitos para o exercício e prescreve normas e não como uma disciplina subalterna que forma escravos para uma sociedade extremamente repressora e violenta, né, e predatória.
que o Yamamoto mostra, que o papel da psicologia ela não pode ser só um co-participante, mas ela tem que ser um projeto de transformação ético, político, que se articule, né, com projetos societários mais amplos e que sejam mais efusivos e eficazes, né? E a gente está se referindo a projetos que apontem a transformação estrutural da sociedade capitalista e não na manutenção, que é o que a gente faz hoje. Tá bom? Espero que você tenha gostado da aula, foi curtinha, mas muito objetiva. Se inscreve no nosso canal e, de novo, se você quiser esse texto, está no site do IPSE, tá? Valeu?